Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. Para evitar fraudes no Bolsa Família, 2,5 milhões de beneficiários deverão realizar o recadastramento no programa. No total, a estimativa é que cerca de 10 milhões de famílias tenham que efetuar a revisão de dados por falta de informações no sistema do governo. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que os trabalhos para o recadastramento das famílias do antigo Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, estão andando bem. Segundo ele, a prioridade do governo é revisar as informações das famílias, que têm indícios de fraudes no programa neste mês de fevereiro. Dias repetiu ainda que o governo pretende começar a pagar a partir de março o adicional de R$ 150 por criança com até 6 anos. Ele já havia informado este prazo na semana passada, em fala à imprensa após sair de uma reunião com o presidente Lula. O ministro disse na mesma ocasião que a proposta de um novo Bolsa Família será apresentada em fevereiro e que o programa terá foco na integração com o Sistema Único de Assistência Social e na atualização do Cadastro Único. A produção industrial brasileira cresceu em novembro em 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. As maiores altas foram observadas no Paraná e Espírito Santo. Outros estados com crescimento da indústria em novembro foram Ceará, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Amazonas. Em 6 locais houve queda no período, incluindo a região Nordeste. Nos estados, a maior queda foi observada no Pará. Também apresentaram perdas os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Na comparação com novembro de 2021, apenas 5 dos 15 locais pesquisados sustentaram a alta nacional de 0,9%, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, 10 locais tiveram quedas. As perdas mais expressivas foram registradas pelo Pará, Espírito Santo e Paraná. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, 8 locais tiveram perdas, enquanto 7 tiveram altas. Os principais recuos ficaram com Pará e Espírito Santo. Já a principal alta foi observada no Mato Grosso. E o Brasil tem quase 4 milhões de pessoas em áreas de risco de desastres. O levantamento do Serviço Geológico do Brasil considerou 1.600 cidades. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, 3.900.000 pessoas vivem em mais de 13 mil áreas de risco de desastres no país. Do total, cerca de 4 mil dessas áreas, ou cerca de 30%, são consideradas de muito risco. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo estão entre os estados com mais áreas de risco para desastres. Entre as áreas identificadas pelo órgão nas 1.600 cidades mapeadas, os riscos de deslizamento e inundação são os que aparecem com maior frequência. Além das próprias ameaças da natureza, a gravidade do problema se mede a partir dos aspectos socioeconômicos, já que as camadas mais pobres da população brasileira são as mais afetadas. As famílias com menos recursos são obrigadas a viver em áreas ambientalmente frágeis, em costas e beiras de córrego. Na capital paulista, por exemplo, as famílias que vivem em áreas de risco têm renda domiciliar média de R$ 1.600, 54% menor que a média da cidade. A história de como as grandes cidades foram construídas no Brasil, desrespeitando os espaços dos rios e os transformando, é outro motivo determinante para que a população sofra com os desastres ambientais. Mapear essas áreas é o primeiro passo para propor medidas para reduzir os riscos. A prioridade de atuação deve ser identificada a partir dos cenários e da concepção de planos municipais de redução de risco. Bom, agora falamos de saúde. Após liderar o ranking de afastamento do trabalho em 2021, a Covid-19 deixou de figurar na lista de doenças que mais registraram benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em 2022.
Segundo o levantamento do Ministério da Previdência, nos 6 primeiros meses de 2022, foram 6.537 afastamentos por Covid-19. No mesmo período do ano anterior, aconteceram 64.561 registros, uma queda de 90%. Com isso, a infecção por coronavírus está em 29º lugar na lista de doenças que mais registraram benefícios por incapacidade. A principal causa registrada até julho de 2022 foi mioma, um tumor benigno de útero, seguido de fratura de punho e de transtorno de disco lombar. O levantamento considera somente aqueles afastamentos por mais de 15 dias e que geraram um benefício ao segurado do INSS. O cenário passou a mudar com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país. De acordo com o Ministério da Saúde, desde janeiro de 2021 até agora, 163 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina, o que representa 79% da população. Também foram feitas 102 milhões e 500 mil aplicações da primeira dose de reforço. Já a segunda dose de reforço soma 45 milhões e 200 mil aplicações. E ainda falando sobre saúde, 1.016 pessoas morreram vítimas da dengue em 2022. O número é 160% maior do que o contabilizado em 2021. Além disso, esses são os maiores dados registrados desde a década de 1980, quando a série histórica começou. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram 1.016 vítimas da doença em 2022, contra as 246 registradas um ano antes. Aliás, o ano passado foi 3% maior que em 2015, até então o mais letal registrado. Outras 109 mortes ainda estão em análise. São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados que mais computaram vítimas fatais. O cenário fez com que a Fundação Oswaldo Cruz fizesse um alerta para a falta de campanhas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti no país. A vacina contra a doença até existe, mas é restrita, sendo destinada apenas à faixa etária de 9 a 45 anos e aplicada apenas para proteger contra uma segunda infecção, que costuma ser mais grave e só está disponível na rede privada. O número de casos também foi maior em 2022 que em 2021, com um crescimento de 162,5%. Para a Fiocruz, uma das justificativas para o avanço dos casos fatais pode estar relacionada ao diagnóstico tardio, pois dificulta o tratamento, uma demora que pode ser atribuída ao desvio das atenções para a urgência da pandemia de Covid. A última grande onda foi em 2019, e pelo fato da dengue ser uma doença cíclica que tem altas geralmente de 3 em 3 anos, os primeiros anos da pandemia acabaram não tendo um foco maior por serem considerados um período de queda da disseminação do vírus naturalmente esperado. Além desses fatores, há o fato da semelhança entre sintomas da dengue com os de outras doenças, como a própria Covid. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que o Brasil deve registrar 44 mil novos casos de câncer de intestino por ano entre 2023 e 2025. Ele é um dos tipos de câncer mais comuns aqui no Brasil, ficando atrás apenas do de pele, mama e próstata. Casos recentes da doença entre famosos chamaram a atenção. Vamos conferir. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no próximo triênio, 70% dos casos estarão concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Desse total, 23.660 devem ser diagnosticados entre mulheres e 21.970 entre homens. O número de mortes também é alarmante. De acordo com o Atlas da Mortalidade por Câncer do INCA, em 2020 foram registradas 20.245 mortes por câncer no intestino no Brasil, sendo 9.889 homens e 10.356 mulheres. A discussão sobre este tipo de mal ganhou força recentemente.
As cantoras Preta Gil e Simone tiveram diagnóstico de câncer de intestino e nas últimas semanas o país perdeu 2 de seus maiores ídolos do futebol por causa da doença, Pelé e Roberto Dinamite. Câncer do intestino grosso ou câncer de cólon, como se chama também, muitas vezes a gente agrupa como colo e reto. Essa é a parte final do nosso intestino, onde a gente absorve água, sobretudo, do alimento que chega até ali. Representa algo em torno de 10% das neoplasias malignas, tanto em homens quanto em mulheres. A gente tem uma campanha, uma forma, na verdade, de fazer diagnóstico precoce através de colonoscopia a partir dos 45 anos. Por que isso é importante dizer? Porque esse é um tumor que não dá sintomas. Ao contrário do que muita gente pensa, o câncer inicialmente no intestino grosso ou no próprio reto, é muito difícil ter algum sintoma peculiar. Muitas vezes ele não tem sintoma algum e quando a gente descobre por algum sintoma, pode ser que ele só esteja muito grande. O oncologista faz um alerta para determinados fatores que contribuem para o surgimento da doença, que é tratável e normalmente curável. O maior fator de risco é alimentar, né? A dieta pobre em fibras, a dieta rica em gordura saturada, que é a gordura de origem animal, bebidas açucaradas, sejam elas adicionadas de açúcar ou não, né? A gente já tem estudos que mostram o aumento do risco de câncer. Tabagismo sempre vai estar envolvido, sedentarismo sempre vai estar envolvido, obesidade sempre vai estar envolvido. Evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, isso é muito importante, né? Todo o alimento industrializado sofre algum tipo de processamento. Se a gente puder evitar, melhor. Em torno de 16, 15% dos casos tem a ver com alguma síndrome genética. É típico naquelas famílias que a doença se repete. E veja a seguir, já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2023. E ainda, mesmo durante a guerra, uma jovem ginasta ucraniana mantém firme o desejo de disputar os Jogos Olímpicos. Não saia daí, nós voltamos já. Já estamos de volta e, olha, estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2023. A prova vai ser aplicada no dia 5 de março em 7 capitais e no Distrito Federal. Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, o Revalida 2023. Os interessados em participar do exame têm até o dia 20 para se inscrever por meio do sistema Revalida. O valor da taxa é de R$ 410, devendo ser paga até o dia 26 por guia de recolhimento da União. A prova deve ser aplicada no dia 5 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Segundo o INEP, podem participar do exame profissionais brasileiros ou estrangeiros em situação legal no Brasil que têm um diploma de graduação em medicina expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem ou órgão equivalente. O exame é composto por uma etapa teórica e outra prática, que abordam as 5 grandes áreas da medicina. Quem for aprovado na primeira etapa fica apto à avaliação na prática. O Revalida tem por objetivo subsidiar a revalidação no Brasil do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame avalia as habilidades, competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde. No destaque internacional, os países membros da OTAN afirmaram que vão entregar mais armas pesadas e modernas para a Ucrânia, para que o país continue a sua luta contra a Rússia de forma mais eficaz. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, nesta quarta-feira. Stoltenberg declarou durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que o assunto estará na pauta de uma reunião da OTAN na próxima sexta-feira em Ramstein, na Alemanha.
As conversas serão focadas no envio de tanques pesados e sistemas modernos de defesa aérea. O Reino Unido já prometeu 14 tanques pesados Challenger 2 e a Polônia disse estar disposta a mandar 14 tanques Leopard 2 de fabricação alemã, se Berlim autorizar. Há 2 dias da reunião na base militar americana de Ramstein, não diminui a pressão sobre o chanceler alemão Olaf Scholz para que permita o envio de tanques Leopard à Ucrânia. E mesmo durante a guerra, uma jovem ginasta ucraniana mantém firme o desejo de disputar os Jogos Olímpicos. Nos raros momentos de paz na capital Kiev, a atleta treina para recuperar o tempo perdido com o conflito armado. Vamos ver. A jovem atleta Eva tem apenas 9 anos. Ela vive no meio da guerra na Ucrânia há 10 meses, mas o seu sonho permanece inabalável. Faço ginástica há 4 anos e quero ser campeã olímpica. Todo ginasta quer isso. Kiev é regularmente bombardeada com mísseis, mas enquanto a sirene não aponta perigo de ataques, Eva retorna ao tatame para recuperar o tempo perdido. A guerra mudou a vida de todos na Ucrânia. E para a pequena ginasta, seus companheiros de equipe e sua treinadora também impôs obstáculos que antes não existiam no treinamento. Acabamos de ouvir uma sirene aérea, descemos para um porão e sentamos lá com todas as crianças que deveriam estar treinando agora. Quando a sirene acabou, voltamos para o andar de cima e continuamos treinando, só que agora sem energia. Mas os nossos filhos não desistem, estão cheios de ânimo, continuam os treinos e estão indo muito bem. Quando treinamos, temos que aquecer. E quando vamos para o porão e depois voltamos, não estamos mais quentes. É difícil reaquecer, então sobra menos tempo para treinar e se preparar para a competição. Desde outubro, os bombardeios russos têm como alvo infraestruturas essenciais. De acordo com as Nações Unidas, os ataques deixam cerca de 7 milhões de crianças sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. O primeiro dia da guerra foi o pior dia da minha vida. A gente acordou em pânico porque tinha uma sirene aérea e você não tem ideia do que fazer. Dá medo. Não queríamos nem levantar porque não sabíamos o que fazer. O contexto de guerra é complicado para as crianças suportarem. De acordo com o balanço das autoridades ucranianas, mais de 400 morreram desde o início da invasão. Minha esposa e eu monitoramos os mísseis, estejam eles vindo ou não. Se eles estão vindo, nós vamos para o abrigo antiaéreo. Se não, nós ficamos. Normalmente ficamos em casa, mas à noite é muito mais difícil. Você espera que mesmo que os mísseis cheguem, não nos atinjam. Mas se são muitos e se alguns já caíram, acordamos os nossos filhos, vestimos eles e descemos para o porão. Estimativas da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças fugiram para o exterior e 3 milhões foram deslocadas internamente entre fevereiro e junho de 2022. Enquanto isso, Eva e seus companheiros seguem firmes com a chama da esperança acesa para o futuro. E antes de encerrar, falamos de Santa Catarina, que agora tem um lugar oficial para observação de planetas, astros e estrela. É o Parque Astronômico localizado no sul do estado. Vamos conhecer. Um local para visitar, aprender e entender mais sobre as questões dos planetas e do universo. O Parque Astronômico Albert Einstein, inaugurado recentemente em Criciúma, é o único do estado de Santa Catarina com uma infraestrutura toda voltada para os amantes da ciência. O curador do parque, o geólogo Marcelo, fala sobre a satisfação de se ter esse local aqui no sul catarinense. Fizemos tudo com bastante dedicação. Tudo que está aqui busca mesclar o lazer e a ciência, né? Tudo que está aqui foi pensado, elaborado para isso. Desde as cores do pavimento que tem, as esculturas, as edificações. Temos um planetário de alto nível, telescópios de ótima tecnologia.
né, uma central de informações preparadas para receber todo o público, inclusive com meteoritos reais, né, meteoritos rochosos, metálicos e até mesmo lunares. Um ponto estratégico para atrair admiradores dos astros e das estrelas do mundo inteiro. O Parque Astronômico de Criciúma tem esse atrativo, locais específicos para admirar o céu, os planetas, as estrelas. O ponto de observação de astros são requisitos pelo menos duas questões. O primeiro, uma altitude interessante, né? Quanto mais ao alto, melhor a observação. E aqui ele tem um contorno todo vegetado, né? Então não tem uma iluminação, uma poluição luminosa, vamos dizer assim, não tem um prédio iluminando. Então a gente tem uma contemplação das estrelas na sua melhor plenitude. E de forma extra ainda, que é um ponto estratégico, de forma que fique próximo ao mirante, à mina de visitação. Então faz parte de todo o roteiro de lazer, de turismo e de ciência. Além de todo o espaço a céu aberto, ainda há uma seção de planetário com o tema do Sistema Solar, onde os visitantes contam com uma apresentação em 3D. Além da Central do Visitante, onde há uma exposição de pedaços de meteoros, meteoritos, fósseis e um sistema solar com formação real. Para a observação dos astros, estrelas e demais eventos meteorológicos, o parque ainda conta com telescópios de longo alcance e de alta tecnologia para serem usados. A gente está preparado para receber, a gente, inclusive, não só preparado, a gente gostaria de receber estudantes, visitantes, astrônomos amadores, todo mundo é muito bem-vindo, né? A gente ficou muito contente, teve um dia, nos dias seguintes à inauguração, a gente teve aqui gente visitante, inclusive trazendo os seus próprios telescópios. Então a gente montou os nossos, o pessoal montou os deles e a gente ia acompanhando os astros em forma conjunta, ia falando sobre eles e observando de forma conjunta. Todas as esculturas de personalidades foram feitas em tamanho real, em impressora 3D de alta tecnologia. O parque recebe visitantes durante todos os dias da semana, com entrada gratuita, e espera que na volta às aulas ainda tenham mais olhares curiosos para o céu, planetas e as estrelas. Imperdível. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê na segunda. Até mais.